Olá pessoal, boa tarde. Nesse vídeo nós iremos citar 6 dicas que irão melhorar a qualidade da sua renderização. São dicas que não estão voltadas para um renderizador ou um programa em específico, mas podem ser aplicadas na maioria dos renderizadores. A primeira dica que fica é qual o formato que você está trabalhando quando você está importando dentro do seu renderizador. Esse arquivo é um arquivo que eu vou utilizar para as aulas do Revit. Estou aqui com o Revit aberto. Vejamos aqui na vista 3D. Então é uma casinha bem leve que pode ser trabalhada em qualquer computador. Então do Revit eu exportei esse arquivo como IFC e não como DWG, que é o costume da maioria dos projetistas. Por que eu escolhi o formato IFC? O formato IFC ele é voltado para intercâmbio entre programas BIM. Então ele exporta as principais informações do modelo para outros programas BIM. E é um programa que quase não deixa duplicidade na malha, ou seja, você não vai ter o modelo com malha duplicada, um modelo pesado por ter partes repetidas. Então, esse modelo aqui, para não dizer que eu não tive nenhuma duplicidade de malha, eu tive uns 16 vértices duplicados, coisa aí onde num projeto desse porte você poderia chegar quase a 1000 vértices duplicados. A maioria das paredes nem tinha vértices duplicados, o que deixa o modelo muito leve, ou seja, o mesmo arquivo que você tinha no Revit é praticamente o mesmo arquivo que eu importei. Eu não vou ter um peso adicional na memória e nem vou estender o tempo de render devido ao peso do modelo. O que acontece muito quando eu importo arquivos do SketchUp no formato colada ou às vezes no formato DWG e DXF. Segunda dica: cidades flutuantes. Essa imagem que vocês estão vendo agora na tela é uma imagem que eu peguei da internet para exemplificar essa dica. E é um modelo que está bem trabalhado, está bem texturizado, porém parece que está numa cidade daquela flutuante igual no Dragon Ball, né? O camarada tinha que voar para chegar lá em cima, você está vendo a borda da construção e depois daquilo, se você não souber voar, você cai, né? Você se esborracha lá embaixo. Então, o que eu poderia fazer para não parecer que meu modelo está flutuando no espaço? A primeira coisa é você usar arquivos HDRI, que são o alvo da nossa terceira dica. Arquivos HDRI são utilizados para substituir aquele tom azulado no céu do modelo. Então esse céu que vocês estão vendo aqui é um arquivo HDRI. Embaixo dessa árvore vocês podem ver uma vegetação que está numa tonalidade um pouco mais desfocada, que também faz parte do arquivo do céu. Então ele já ajuda a disfarçar um pouco a linha do horizonte, certo? Eu tenho aqui alguns arquivos HDRI salvos no HD. Essa imagem que está na tela é de um arquivo HDRI. Você pode observar que é uma imagem que é fotografada em 360 graus. Então, se eu girasse a câmera e mostrasse o que está atrás do observador, no caso o lado oposto da casa, você também veria um céu. Isso é uma coisa muito interessante. Vou girar essa câmera para vocês terem essa visualização do que
é um céu feito com HDRI. Então, olha só, é muito legal você trabalhar, porque além de fornecer um background em 360 graus, o que vai influenciar inclusive no reflexo que você vai ter de vidros e objetos metálicos, o que é importantíssimo para o realismo. Ele também vai fornecer a iluminação principal da cena. Esse céu ele emite uma luminosidade. Então, se você pegar uma imagem HDRI, a forma em que estava a iluminação daquela cena vai ser a forma como vai ser representada no teu modelo 3D. Somente a imagem vai ser suficiente para iluminar a cena. No meu caso, eu trabalhei aqui um sol. Esse pontinho preto com tracejado é uma lâmpada do tipo sol, apenas para dar mais destaque na sombra. Aí eu diminuí o valor da iluminação do céu e completei essa iluminação com o sol. É muito importante que você utilize imagens HDRI no seu renderizador. A quarta dica é: utilize Alpha Maps. O que são Alpha Maps? São mapas de transparência que você pode utilizar para representar vários elementos. Eu não costumo trabalhar árvores em 3D. As árvores que vocês estão vendo nas cenas são imagens que têm uma transparência, imagens PNG, aplicadas sobre um plano. Vou colocar aqui no modo de textura, que é para vocês visualizarem melhor. Pronto. Os marmanjos logo vão lembrar de GTA, né? E alguns outros jogos. Então, o que eu tenho aqui em termos de imagens com AlphaMap? As árvores, essa vegetação, o camarada que está em pé, o penetra que está passando de bicicleta, né? Foi captado ainda pela câmera. Essa vegetação caindo por cima do muro. Olha só, dois planos com a imagem. O que mais? Olha só, para compor a cena, eu tenho também essa árvore que vai ajudar a disfarçar a linha do horizonte, bem aqui. E eu tenho outra, bem aqui, essa vegetação que tem vermelhinho e amarelo, que também ajudam muito a disfarçar a linha do horizonte. Vou selecioná-las e vou levantar para vocês verem como faz uma enorme diferença. No renderizador que eu estou trabalhando, eu tenho um preview muito eficiente de como vai ficar a cena. Em segundos eu tenho uma visualização muito próxima daquilo que é a renderização final. Então aqui se passaram 20 e poucos segundos, eu já tenho uma noção de como vai ficar. A renderização levou 19 minutos. E o preview dela levou apenas alguns segundos para me fornecer esse resultado. Então seria aí a sexta dica: estude o renderizador que você vai utilizar. O grande problema não é qual renderizador você está utilizando, qual a máquina que você está utilizando. Essa minha máquina está até mais pesada do que o normal, devido ao fato de estar gravando o vídeo, estar com 3 programas gráficos abertos. E pasmem, agora eu vou mostrar para vocês qual o processador que eu estou utilizando.
Celeron 1.5 GHz, certo? Então aqui eu tenho um dual core de 1.5, arquitetura da Intel, um Celeron, um processador muito lento. E mesmo assim eu consigo trabalhar uma boa qualidade de renderização. Então, quanto mais você conhece sobre o renderizador, menos você depende de recursos prontos e pesados. Então, imagine você com bastante conhecimento, uma boa máquina e um bom renderizador. A última dica que passou direto aqui seria editar as imagens que você vai utilizar. Por exemplo, aqui eu tenho a textura da parede. Eu vou mudar o modo de visualização para ficar mais leve. Vou mudar a minha vista para sólida. Ok. Eu tenho aqui uma textura que não estava tão clara. Ela estava mais escura. Ela não estava combinando com o restante da cena. Então o que eu tive que fazer? Utilizando as curvas RGB, que você encontra em softwares, por exemplo, como Photoshop, porém no meu renderizador ela já é disponível, né? Eu tive que clarear essa textura. Então aqui eu puxei um pouquinho mais e ela vai clarear mais. Se eu puxar para baixo, você vai ter uma textura mais escura. Vamos ver aqui na prévia da renderização. Então eu tinha um resultado similar a esse. Uma textura bem mais escura e não estava combinando com o restante da cena. Então eu tive que consertar através do meu controle de curvas RGB. Pronto, bem melhor agora. O mesmo com essa vegetação. Ela estava num tom verde claro demais, não estava combinando. Eu tive que puxar para um outro tom, com uma cara de outono. Essa árvore também estava muito verde, com a copa meio esbranquiçada. Tive que jogar para um tom mais queimado, né? Um pouco mais escuro. Então todas as texturas que eu vou trabalhar, eu tenho esse cuidado de fazer um equilíbrio da paleta de cores. São algumas dicas simples, mas que vão tornar o teu render bem mais apresentável e vão fazer com que você consiga trabalhar com uma máquina lenta e ainda obter bons resultados. Obrigado e até o próximo vídeo.